Quero te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, que é um pouco da história de Nicodemos. João capítulo 3, verso 5 até o verso 7, onde Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Glória a Deus, queridos. Hoje foi o dia que nós confirmamos o batismo, é a confirmação do novo nascimento, é a confirmação da nossa morte para o mundo e vida para Deus. Deu um gostinho especial, né? O irmão, não foi só o irmão que falou aqui que queria batizar o ano que vem. Há muita gente, pastor, não posso batizar de novamente. Não quero, não pode, né? A Bíblia diz, ainda bem que tem a Bíblia, está escrito na Bíblia, senão se formaria uma outra doutrina aí, né? Mas com certeza é uma vontade, é porque é um momento que nós estamos vendo as pessoas testificando isso, que estão morrendo para o mundo e vivendo para Deus. E Jesus disse exatamente isso para Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa, um líder influente na sociedade, né? Alguns dizem que era possivelmente até um senador ou um político influente, uma pessoa com cargo influente na sociedade, que veio ver Jesus, não queria muito compromisso não, estava meio de longe assim, mas Jesus pegou firme com ele e foi direto, dizendo: Nicodemos, é o seguinte, você quer ter um envolvimento com Deus? Então você tem que nascer de novo. E ele não entendeu nada, ele entendia talvez sobre filosofia, entendia sobre o poder político, entendia sobre as histórias, entendia sobre muita coisa na sociedade, mas ele não entendia sobre a vida espiritual. E este é o grande diferencial, irmãos. Você pode às vezes admirar um professor, admirar um grande mestre, um grande orador, um grande pensador, sabe, um grande filósofo, mas se a vida espiritual é outra coisa. Essas pessoas não conhecem sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus. Elas conhecem sobre a letra, conhecem sobre a história, conhecem sobre o que se forma, né, como intelecto, como ensino e como cultura, mas elas não entendem sobre o que é a vida espiritual. E Jesus diz para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. E ele diz: Senhor, eu não entendo, eu já sou velho. Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Eu nunca vi isso acontecer. Como é que se processa isso? Me explica. E Jesus diz: Nicodemos, eu não estou falando de você voltar ao ventre da sua mãe, mas eu estou falando de você em nascer da água e do Espírito. Eu estou falando de você abrir o teu coração para o Espírito Santo entrar na tua vida. E eu estou falando de você descer nas águas, nascer das águas como uma nova criatura também. E ele realmente não entendia. Jesus explicou que isso é nascer de novo, que isso é ter uma nova vida, uma vida ao lado de Deus. A Bíblia diz que nos céus, quando você chegar no céu, lá você vai ter um novo nome. Talvez, quando é que você adquiriu esse novo nome? No dia de hoje. Você que se batizou, no dia de hoje que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no céu já foi gravada uma nova identidade para você. Foi feito um novo nome para você. Quando você chega lá, você tem uma nova identidade, uma identidade com Cristo, você tem um novo nome, né? Você tem uma casa agora sendo construída, você tem um lar sendo feito diante de Deus lá no reino espiritual. Agora aqui na terra, irmãos, a nossa vida continua. E aqui não é parar no batismo e acabou. Agora nós temos uma caminhada. Todo pai sabe disso. Quando nasce o filho, está aí o pastor Humberto, que o filho dele nasceu ontem, aí o Humbertinho, né? Nasceu ontem. Tem uma caminhada, tem uma caminhada, ele é marinheiro de primeira viagem, imagine, né, que ele vai passar aí as noites aí com a criança chorando e gritando, né, no ouvido dele, e tanta coisa. Você tem que aprender a limpar a fralda, né, e dar de mamar, e a criança não quer mamar, e aí você não sabe o que ela quer, e ela chora, e os pais ficam no desespero, porque ela não fala. Quando você traz isso para a vida espiritual, não é diferente. Quando você entra na igreja, quando você chega na igreja, você chega aqui cheio de problema. Você chega aqui, desculpe a expressão, encapetado ao quadrado. Tem que ser tratado, tem que tirar capeta por capeta, tem que tirar pulga por pulga, né? Tirar todo o espinho que a vida lhe lançou. Cai
Não sei quantos aqui já caíram numa espinheira, né? Eu como era moleque, aprontava muito, caiu um monte de vento no meio dos espinhos. Era espinho em tudo que é lugar, de ficar tirando aqui, todo rasgado, todo doído, né? As pessoas chegam aqui assim, tem que tratar, tem que cuidar, tem que pôr remédio. Então você precisa, na verdade, ter um pai. Tem que ter alguém que cuide de você, tem que ter uma mãe que cuide de você. Tem que ter alguém que acompanhe a tua vida para você crescer. Quando você vê um filho, entrega um filho no casamento, graças a Deus tive a oportunidade já por 3 vezes fazer isso, é gostoso, é um alívio, sai um peso nos teus ombros, poxa, me livrei, já foi, empurrei no ninho, vai embora, tchau, vou até pela porta aí para não voltar, né? Volta só para comer, mas vai cuidar da sua vida agora. É assim, ninguém me interprete mal, mas é um estado em que você se sente aliviado, de dizer que você cumpriu a sua missão. E como pai espiritual e mãe espiritual, não é diferente. Nós temos que cuidar, nós temos que criar, nós temos que aguentar o choro, nós temos que aguentar as reclamações da vizinhança. Minha mãe, fico imaginando quanto trabalho eu não dei para minha mãe, né? Eu quebrava pedra das vizinhanças, jogava pedra nos lugares, se metia em encrenca, se metia em briga, era expulso de colégio. Falei, meu Deus, né? Eu não queria fazer isso, mas tinha alguém aí que me tentava fazer essas coisas, né? Então, quanto trabalho você não deu para uma mãe, não deu para um pai, para depois ela te ver um dia formado, casado, fazendo a obra de Deus e servindo? Não é diferente a tua vida. Nós que somos pais, nós precisamos ter paciência com esses que estão chegando e cuidar deles, e ser firme com eles. Agora, eu queria que, dentro dessa perspectiva de um novo nascimento, falar para vocês pelo menos 11 passos importantes para você seguir nessa caminhada. Esquece, talvez agora não seja mais nenhuma pregação, seriam conselhos práticos que eu daria. Você quer se dar bem no cristianismo? Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser bênção na mão de Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser aquele adulto que, crescendo, tem as fases de criança, vai engatinhar, depois vai nascer os dentinhos, depois vai andar, vai correr, vai para a escola, vai se formar em várias fases na escola, depois vai se casar, vai ter filho, vai trabalhar, vai ter uma profissão, vai conquistar, vai ter neto, até Deus chamar. São fases espirituais. Você quer chegar até o final e bem sucedido? Então eu vou dizer para você algumas coisas que você tem que fazer. Se você puder anotar, anote para nunca mais esquecer. Quem tiver Bíblia, anote na capa da sua Bíblia. Se hoje muitos já não usam Bíblia, só o celularzinho aí, deve ter uma página principal aí, onde você anota as coisas importantes. Anote que eu vou lhe falar. Primeiro passo, entregue de vez a sua vida a Cristo. Não fique em cima do muro. Entregue de vez, ou é mundo ou é Cristo. Irmãos, Deus não reparte a glória dele com outro. Deus não reparte. O irmão acabou de falar aqui, ficou 3 anos aqui. Crente Raimundo, um pé com Deus, outro no mundo. Você tem que entregar inteiramente, você tem que descer do muro e dizer, eu sou de Jesus. Quando você toma posição, você arruma confusão. Pastor Martin Luther King falava isso. Quando você fala uma verdade que você pensa, você arruma confusão com alguém. Então, quando você assume a posição de dizer, eu sou cristão, não tenha dúvida. Tem gente que vai te olhar torto. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que vai te boicotar. Tem pessoas que vão te criticar. Mas não importa, você tomou a posição, você tomou partido. Você saiu do estágio lá de cima do muro e tomou um partido. Quando Deus chegou para Gideão e disse assim, é o seguinte, Gideão, 32 mil é muito. Manda os covardes e os tímidos embora. Quem são os covardes e os tímidos? É o cara que não quer lutar. É aquele que diz, eu não quero me envolver. Eu não quero me ferir. Eu não quero ter compromisso, não quero ter um embate corpo a corpo. Eu quero ficar na minha. Eu vou lá no exército, ganho o meu soldozinho lá, tenho a minha participação, visto a minha farda, depois vou embora para minha casa. Eu não quero expor a minha vida, eu não quero ter risco de vida. E Deus diz, tira os medrosos e covardes. Diz que dos 32 mil, 22 mil eram homens que não queriam compromisso com a luta, com a guerra. Então, entregue a sua vida de vez a Cristo. Não fique em cima do muro. Segundo, mantenha uma vida devocional diária.
O cristão tem uma vida espiritual. Você que se batizou, você tem uma vida espiritual. Você nasceu de novo. A criança chora, por que ela chora? Está doendo a barriga dela ou a maioria é fome? Quer comer. Tem que dar leite, tem que dar papinha, tem que fazer crescer. Nosso alimento espiritual, o adulto também é diferente. Ele fica sem comer 3, 4 horas e começa a sentir fome. Opa, eu quero comer alguma coisinha. Hoje já é clara essa informação que você tem que ter cada 3 horas, tem um alimentozinho aí para manter a forma aí. Então mantenha uma vida devocional diária. Qual é a vida devocional? Quem tem a Bíblia aí? Levanta aí no seu lugar aí. Palavra de Deus. Palavra de Deus todo dia. Oração todo dia. Todo dia. Se você puder cantar todo dia, canta todo dia. Põe um louvor, o que não falta hoje, é meios de você escutar louvor. Imagine, naquela época que esses homens escreveram isso, eles não tinham a tecnologia que nós temos, a facilidade. Não é verdade? Não tinha. Não tinha uma Bíblia organizada, não tinha um telefone, um iPad, sei lá, tanto que tem por aí, que você pudesse ler, pôr a palavra de Deus e ler. Não existia. Eram rolos. O cara tinha que se enrolar lá, e ler o garrancho do outro. Meu Deus, misericórdia. Para poder se alimentar espiritualmente. Não tinha como ouvir música, ele mesmo tinha que cantar. Não tinha ninguém gravado as músicas de Davi ainda, dos salmos. Se tivesse, ia ter um monte de música. Eles tinham que cantar. Você tem que como acompanhar aí com esse zai aí da vida, põe aqui no ouvido aí e sai cantando o dia todo, no horário que está trabalhando, escutando louvor. Quanta gente, você vai, eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de tantos lugares e louvores, supermercado, escritórios, Outro dia eu fui na prefeitura lá, conversar com o prefeito lá, o gabinete lá, louvor, o dia todo lá. Eu falei, nossa, maravilha, que gostoso. Ele falou, pastor, eu gosto de trabalhar assim, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as músicas. E quantas pessoas têm essa oportunidade? Então tenha uma vida devocional diária, é o nosso alimento. A nossa alma precisa disso, o nosso espírito precisa disso. Há uma fome dentro de nós, para se alimentar. Terceira, mantenha limpas as suas vestes. Mantenha limpas as suas vestes. Neste dia, você que se batizou, você recebeu uma veste limpa, branca, do Cordeiro do Senhor, aleluia. Te vestiu. Te tirou aqueles trajes horríveis, que você usava pela rua, aqueles trajes espirituais, malignos, aquelas roupas rasgadas da caverna, do demônio. Jesus te tirou, te lavou, te purificou e te deu uma roupagem limpa, pura. Aleluia. Mantenha. Como é que uma dona de casa aí, e os donos de casa, mantém uma roupa limpa? Tem que lavar, não é verdade? Põe homo para ficar mais branquinho aí, Nem sei se existe isso ainda, estou tão por fora. Faz tempo que eu não mexo com isso, nem sei qual é o melhor sabão para limpar aí. Mas você tem o sangue do Cordeiro de Deus, que te purifica e te limpa de todo o pecado. Jesus disse isso lá em 1 João. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te lavar de toda a injustiça. Aleluia. Então as vestes que você tem, lave no sangue do Cordeiro todo dia. Todo dia chegue na tua devocional e diga, Jesus, me lava com teu sangue, lava minhas vestes, porque eu preciso mantê-las limpas para a glória do teu nome. Quarto, participe da vida da igreja, das células, dos congressos, dos retiros, dos ministérios. Irmãos, isso é fundamental. Isso é a vida da igreja. Se envolva, não tenha medo. Se envolva da vida da igreja. Se envolva nas células. Por que a gente fala tanto de célula? A igreja é grande. Hoje, por exemplo, está lotado, mas não está todo mundo aqui. Se juntar os 2 cultos aqui, não cabe mais os que vêm na quinta e mais os pessoal. Não cabe aqui. A gente não tem um controle. Nós não sabemos o nome das pessoas. A gente não sabe aonde as pessoas moram, o que elas fazem na vida, o que elas estão precisando, quais são as necessidades delas, seus problemas. Nós não conhecemos. Já passou esse tempo que a gente tinha um controle. Hoje não tem mais.
Hoje não tem mais, eu vivo dando fora. Às vezes eu converso com alguém, aí irmão, de onde você é? Ele fala, sou daqui mesmo. Eu falei, meu Deus, me desculpe, né? Puxa, direto, eu tento não fazer nem mais essa pergunta, porque eu me sinto constrangido, em dar esses fora. Mas precisa ter um líder. Você precisa estar debaixo de uma liderança. Você precisa estar debaixo de alguém que olhe por você, que cuide de você. Por isso as nossas células existem. Para ter um líder que olhe por você. Se ele não está fazendo esse papel direito, Deus vai cobrar dele. Se ele não está querendo cuidar, se ele não está querendo olhar você como uma ovelhinha, olhar como o aprisco dele ali, a célula, como uma responsabilidade, Deus vai cuidar dele. Então é melhor até ele entregar. Se tem algum líder aí que está fazendo a obra de Deus relaxadamente, é melhor você abrir mão. Porque é para fazer direito, é para cuidar das vidas. E você, é a forma de você ter uma liderança e de alguma maneira que um dia você passar alguma necessidade, chegar até os pastores da igreja, chegar até alguém que possa cuidar de você com mais efetividade. Então participe das células, participe dos congressos que a igreja tem, dos retiros, irmãos, são momentos abençoados, de quebrantamento. Olha, a gente vê cada coisa linda, é um congresso melhor do que o outro, um retiro melhor do que o outro. A gente tem ido nos retiros, tem visto o que Deus tem feito, o derramar de Deus. A gente tem retiro para adolescentes, a gente tem retiro para jovens, tem retiro para casais, cada um para tratar na sua área específica. Não é brincadeira não, aqui tem coisa que não dá para falar no púlpito, que a gente no retiro de jovens trata com os jovens como eles merecem. Esse último aí, a gente viu como terminou o retiro, que bênção, os jovens tudo de joelhos, chorando, um quebrantamento, um derramar. Que cena linda aquilo, que coisa maravilhosa. Você vê os jovens aí se prostituindo, usando droga, matando no crime, e de repente tudo quebrantado ali, chorando, um derramar de Deus. Não é diferente, os adolescentes também, com toda dificuldade, você vê Deus tá atuando e trabalhando na vida de coração deles. Os casais também, os retiros dos casais são para isso, para falar o coração deles, para ministrar. Quanta gente com crise no casamento, quanta gente com dificuldade, não tem resposta para aquilo que acontece. Então, você traz gente que fala no Brasil todo para falar para quem? Falar para os casais, para tocar no coração deles, para mudar a vida deles, para fortalecer. Então, isso é a vida da igreja, que é importante vocês participarem. Quinto passo, não empreste seu ouvido para quem fala mal. Isso é fundamental, você que está chegando agora, você que se batizou, você que está entrando na igreja agora. Ai pastor, tem isso? Tem gente que fala mal dos líderes, fala mal dos pastores, fala mal dos irmãos. Irmãos, não empreste o teu ouvido, isso é veneno, Se alguém pegar um copo aqui e dizer, toma esse suco aqui, vou tomar, pode tomar, só que eu pus um veneno aí, não tem problema. Você vai tomar? Pus um cianureto aí. Você vai tomar? Misericórdia, até louco. Sabe quando você ouve dos outros que estão envenenados? É o que vai acontecer, vai matar a tua vida espiritual. Vai te secar, vai te amarrar, vai te prender, vai tirar a tua fé, vai te tornar você incrédulo. Não ouça, irmãos. Porque o diabo age assim. Olha, o Moisés passou por isso. Quanta gente boa morreu e sofreu e não teve história nos dias de Moisés, porque ouviu aos que estavam lá. Jesus passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. Paulo passou por isso. Isso é a arma do diabo, é o veneno do diabo que ele lança em alguns corações feridos, em algumas pessoas feridas, e ele sai falando, dando tiro. Isso machuca as pessoas novas, isso rouba a fé das pessoas novas, irmãos. Então, vigia o teu ouvido, vigia o teu coração, para que você não caia na fé, não se enfraqueça, não perca na tua caminhada, não pare de andar, não pare de crer no poder de Deus. Sexto, nunca deixe de tomar a ceia do Senhor. Hoje nós vamos ter a mesa do Senhor, irmãos. Isso não é os homens que inventaram, isso não foi o pastor que inventou isso aqui. A ceia é um dos mandamentos bem claros que está na palavra de Deus. Nós encontramos pelo menos de 2 a 3 ordens claras na palavra de Deus. 2 ordens de serviços claras na palavra de Deus. Uma nós fizemos, que é o batismo, o evangelismo e o batismo, o ide de Jesus. E o outro é a ceia do Senhor. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Isso é sério, porque é a tua comunhão com Cristo. Ele disse, enquanto o Senhor não voltar, o dia que Ele voltar, vai ter as grandes bodas do Cordeiro, a grande festa.
vai ser lá nos céus, mas a quantos isso acontecer aqui na terra? E ele diz, tome do meu pão e come do meu pão, que representa a minha carne, beba do meu cálice, que representa meu sangue. Fazer isso em memória de mim, é a nossa aliança com ele. Você não pode abrir mão disso. Sabe, nós estamos em dias que as pessoas não estão levando isso muito a sério. Esses dias aí eu peguei um irmãozinho aí que tem uns 30 anos de igreja aí, e cheguei junto nele, falei, o que há? Você nunca fez isso? Está querendo brincar com a tua fé? Está querendo brincar com a tua vida espiritual? Levou a sério, ele falou, pastor, hoje eu tinha uma viagem aí, mas ó, cancelei, meu compromisso é com a ceia. Eu falei, isso aí, está certo. Primeiro lugar é a obra de Deus, primeiro lugar as coisas de Deus. Viagem, espera para outro dia. Não se negocia com as coisas sérias, irmãos. E a ceia do Senhor, a igreja aqui estabelece o primeiro domingo, é o dia que a gente faz junto aqui a ceia do Senhor. Pois tem o terceiro domingo de manhã, para aqueles que trabalharam, que tiveram uma dificuldade, a gente tem uma ceia também no terceiro domingo, só pela manhã, reservada numa salinha. Não é assim, esse mesmo ambiente que nós temos aqui, mas nós fazemos para tentar servir alguns irmãos que não puderam. Então, aproveite, não perca nunca a ceia do Senhor, porque é uma ordenança do Senhor. Sétimo passo, nunca endureça seu coração na obra do Senhor, para a tua contribuição, dízimos e ofertas. Nunca feche, os dízimos fazem parte daquilo que o Senhor colocou. Não foi o homem que estabeleceu, foi o Senhor que disse para trazer todo o dízimo à casa do tesouro, para dizimar a 10ª parte de tudo que o Senhor nos dá, nós separamos e consagramos ao Senhor. O dízimo é consagrado, irmãos. O que é consagrado não se mexe. O que é consagrado não se põe a mão, a gente coloca diante do Senhor, está aqui, Senhor. O próprio Jesus, quando foi questionado, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não mexa naquilo que é de Deus. Então, as dízimos e ofertas é do Senhor, não endureça teu coração. Não endureça, é de Deus para que está dando, é o Senhor que vai cuidar disso. É o Senhor que vai abrir as portas, é o Senhor que vai agir na tua vida, é o Senhor que vai fazer os milagres na tua vida. Apenas nós somos obedientes, somos servos, não vamos negociar nem mexer com aquilo que pertence ao Senhor. Então esteja com o coração aberto, sempre que você puder, sempre que você tiver, para poder ofertar e também dizimar na casa do Senhor. 8º passo, busque o enchimento do Espírito Santo e os dons espirituais. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Quando é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Primeiro, quando ela dá espaço para Deus encher a tua vida. Se não tiver espaço, pode ter certeza que Ele não vai encher. Se você mantém a tua vida suja e não limpa as tuas vestimentas, o Espírito Santo não vai vir sobre a tua vida. Então mantenha a tua vida limpa. Constantemente peça para o Espírito Santo encher você com a graça dEle. Sempre que você orar, e como o pastor Ney no começo falou, dobrar os joelhos, chega mais cedo, dobra e fala, Senhor, me encha do teu Espírito. Que esse seja um culto que o Senhor nos banhe com a tua graça, com o teu Espírito Santo. A gente seja batizado cada dia com o Espírito Santo, seja cheio, mantenha o copo cheio. Porque o Espírito Santo enche, mas olha, tu gasta. É que nem a água, estou tomando aqui, daqui a pouco está vazio. Aí vem o irmão, e usado por Deus, pela bondade de Deus, e enche aqui. Mas pode ser que ele não queira fazer. E aí eu vou ficar com sede, vai ficar vazio. A nossa vida é a mesma coisa. Tem um recipiente. Então o Espírito Santo, ele vai tomando posse, vai abrindo portas para ele, vai abrindo espaço para ele, vai enchendo a tua vida. Vai derramando graça, vai frutificando. Aí você conhece, vai gerar dons espirituais e vai gerar os frutos que o Espírito Santo está dentro de você, que nós conhecemos. Que é o amor, que é a paz, a bondade, a paciência, são frutos do Espírito. Mas vai gerar os dons, que são as dádivas dadas por Deus. E os dons que também estão lá, que é dom de profecia, o dom da palavra, para fé, para curar, para falar em línguas. E uma série de dons que nós encontramos, que o Espírito Santo concede, conforme ele pode encher a tua vida. Se ele não pode encher, não vem dom nenhum. Se ele não pode encher, também não tem fruto nenhum do Espírito. Então a importância de você abrir exatamente teu coração, a tua vida, para que o Espírito Santo constantemente encha. 9º passo, estamos terminando. Fale sempre do amor de Deus. A coisa mais abençoada para o cristão é falar das coisas de Deus.
A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o Espírito Santo encheu a tua vida, teu coração está cheio do Espírito Santo, você sempre vai falar das coisas de Deus. Você vai escrever no Facebook, que é a boca de todo mundo hoje, coisas de Deus ali, irmãos. Você vai falar, pregar no teu serviço, se não tiver oportunidade, vai falar do amor de Deus. Quando tiver oportunidade, na tua casa, você vai falar do amor de Deus. Para a tua vizinhança, você vai falar do amor de Deus. Você está falando daquilo que você está cheio. Você está abençoando a vida das pessoas e você está sendo edificado. Nós somos edificados. Vem alegria no nosso coração quando a gente fala das coisas de Deus. Então você precisa exercitar, empregar o amor, empregar a graça de Deus. Não é igreja. A igreja é um endereço. Você pode dar o endereço da igreja. Ó, eu congrego lá na PNL. Se quiser ir lá, eu estou lá. Marca um horário, a gente se acha. Mas a mensagem que tem que pregar não é a mensagem da igreja. É a mensagem de Deus. Que Jesus morreu na cruz por nós, que Deus nos ama, que a vida que as pessoas estão levando não é a vida que Deus quer para elas, que elas estão vivendo uma vida de engano, uma vida de erro. A tua experiência, o que você está vivendo, o que você viveu, é que você vai compartilhar com o outro. Isso vai trazer alegria no teu coração, isso vai te fortalecer, isso vai exercitar a tua fé, isso vai fazer você crescer para a glória do Senhor. 10º passo, estamos chegando no final. Não deixe de vir à igreja e nunca abandone a sua fé. Quando você deixa, irmãos, de vir à igreja, você deixa de ouvir a palavra. Esse ambiente que existe aqui, não é o ambiente que está na tua casa. Você pôr na tua casa um DVD e ligar o programa para ver lá qualquer pastor pregar, inclusive eu, não é o mesmo ambiente que nós temos aqui. Porque aqui você tem um irmão do teu lado, olha para ele, à direita. Olha para a esquerda. Gostou ou não gostou, ele é teu irmão. Está aí contigo. E é bom tu gostar, porque eu sempre digo isso. Deus é irônico. De quem tu não gosta no dia do arrebatamento é aquele que vai subir de mão dada. E um olhando para o outro. Oh, meu Deus. Estamos subindo juntinho. Deus fala, não, vocês vão morar, vão ser vizinho aí, na mesma casa ainda. Lá no céu. Tem uma casa do lado da outra. Não quer, volta. Você vai amar aquele irmão, vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, queridos, não deixe de vir, porque esse ambiente nos contagia. Nós precisamos da unção de Deus, precisamos da comunhão dos irmãos, fazem parte. Essa irmandade faz parte, isso nos contagia. Um mexendo com o outro, um cutucando o outro, um pondo fogo no outro, sabe? Um fortalecendo o outro, um motivando o outro. Então, não deixe de vir, não abandone a sua fé. A fé ela tem que ser cultivada dentro daquilo que nós estamos falando, tem que ser tratada, tem que ser exercitada. Não dá para guardar a fé, vocês vão receber o certificado, quem se batizou. Eu vou enquadrar e pôr na minha sala, aqui está o meu certificado de fé do meu batismo. Não, aquilo é uma lembrança vaga, é um papel. Sua fé ela tem que ser cultivada, sua fé ela tem que ser exercitada todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você cresce à medida da tua fé, você cresce à medida que você exercita a tua fé e que Deus te responde. E para terminar, irmãos, o 11º passo que eu diria é esse: procure crescer espiritualmente. Você tem um alvo na tua vida, procure crescer. Procure crescer com a palavra, com a oração, com o dia a dia. Ninguém cresce do dia para o outro. É passo a passo, é ano a ano, é experiência, é tempo. Uma árvore não frutifica de uma hora para outra. Tem árvores que em 2, 3 anos dá fruto. Tem outras que levam 20 anos para frutificar, 15 anos. Ora, e aí? Jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba aqui? Levanta a mão aqui. Olha quanta gente, né? Outro dia, não me lembro onde eu passo. Eu sei que eu estava passando num lugar, minha esposa adora jabuticaba. Eu não gosto muito, não. Mas ela olhou, jabuticaba. Eu falei, é mesmo, né? Aí ela, você não vai parar? Eu falei, não gosto de negócio, né? Ela, poxa, para mim, eu gosto, né? Aí parei, aí o cara vendeu uma bacia lá, fui comendo o caminho todo. Ela, né? Eu não. Aí, olhando aquele negócio lá, fiquei pensando ali, meu Deus, levou 15, 20 anos para dar essa fruta para ela vai comer em 5 minutos aí. Que é isso? Que pecado. Podia demorar um pouquinho, assim, uma por dia para durar os 365 dias, para valorizar a árvore, né? Comeu ali em 5 minutos uma bacia daquele negócio lá. Eu fiquei pensando, aquilo levou 20 anos para aparecer.
E aí, se você fosse o dono, ou se fosse jabuticabeira, você ia dar fruto ou não? Você ia dizer, não vale a pena levar 20 anos para dar esse frutinho, tão pequenininho assim, esse tamanho. Poxa, eu queria ser uma árvore que desse fruto em 1 ano, aí sim, eu ia aparecer logo. Vou levar 20 anos para isso. Mas para quem gosta de jabuticaba, irmãos, vale a pena esperar 20 anos, cada árvore, para comer aquele fruto. Se tudo isso está acontecendo, é porque a gente tem um tempo de fé com o Senhor. A gente tem um tempo de caminhada. Um tempo de caminhada. E você, quando você começa, você quer fazer muita coisa, mas na verdade você não faz quase nada, porque você não está preparado para frutificar dentro daquilo que Deus quer. Aí você precisa levar 20 anos para dar algum fruto especial. Vocês que estão colhendo alguma coisa nesse ministério, esse ministério levou 30 anos para dar o fruto de hoje, irmãos. 38 anos para dar o fruto que vocês comeram hoje naquela praia ali, viram acontecer. É muito tempo? Para nós é, mas para Deus não é. Deus controla o tempo e Ele tem tudo nas suas mãos. Ele sabe a hora de cada coisa acontecer. Então procure crescer espiritualmente. Você tem um alvo, qual é seu alvo? Vamos terminar com Efésios 4:13, ali mostra qual é seu alvo. Seu alvo de crescimento, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Qual é o seu alvo? É chegar na medida da estatura do Senhor Jesus. Você tem que olhar para Jesus e dizer, eu preciso crescer até chegar à estatura dele. Então você vai passar na terra seus 80 anos e você viver para a glória de Deus, procurando crescer para chegar à estatura de Cristo. Pode olhar para o irmão para se inspirar? Pode olhar para o irmão para se inspirar. Pode olhar para a vida dos pastores que estão aqui, dos líderes que estão aqui, para você se inspirar. Pode olhar para a minha vida para se inspirar. Mas o alvo principal, irmãos, é o alvo da pessoa de Jesus Cristo. Que você a cada momento ponha isso no teu coração. Escreva isso na tábua do teu coração. E diga, eu tenho um alvo para seguir. Eu tenho um alvo para atingir. E este alvo é Jesus na minha vida. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida grandemente nessa noite.